Gente, eu que nem vi que a aula era 6 horas hoje e eu tô mega atrasada, só vou entrar na segunda aula. Mas eu ligo a câmera. Nossa, que NH também. Boa noite, gente. Fala, galerinha, que tá com sangue no olho, com faca nos dentes, focado nos estudos, como é que vocês estão? Todo mundo bem?
Professor, Bom dia não, boa noite já, né? Tô trocando aqui as bolas. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos aí, o pessoal que tá... Professor, você Quem assistir a aula até o fim, hein? Tudo bem aí, galera? sim. Show de E bola. você, professor? Bom, Professor, você mutou o microfone. É só eu que não estou ouvindo ele? voltou agora. Vê aí se voltou agora, galera. Voltou. Beleza? Então, a partir da aula de hoje, nós vamos tratar especificamente dos fundamentos da política moderna a partir de um dos mais importantes autores, que é Nicolau Maquiavel. Então, a gente vai trabalhar as concepções de política, que ficou faltando a gente fechar um pedacinho na nossa última aula, e vamos entrar em Nicolau Maquiavel. E no final eu vou ler um trecho do livro O Príncipe, e você, se aquele que adivinhar a página ou chegar mais próximo da página, leva o livro, tudo bem? Se, porventura, você morar aqui perto, eu levo até você. Se você não morar aqui muito perto, tipo na Lua, eu mando por e-mail, por correios para você. Por e-mail não dá certo, não, tudo bem? Então, siga-me os bons, ok? Deixa eu abrir aqui o PowerPoint para nós. Só um pouquinho, galera. Cherry, aqui, show de bola. Então, o que a gente estudou na nossa última aula? Né? Nós viemos analisando as concepções de política e poder. As concepções de poder desde a antiguidade, né? Professor, eu não estou conseguindo te ouvir. O que está acontecendo, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo agora, galera? O professor, para mim tá normal. Tá normal? Que estranho. Aqui para mim tá com o microfone também normal. Dá uma olhadinha no seu áudio aí do computador. Vê se, porventura, não seja problema no áudio. Aqui para mim tá ok o áudio. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir agora? Professor, a gente tá te ouvindo. Tá, né? Beleza, então. Então, na nossa última aula, a gente vem analisando a concepção de política e poder ao longo da história. Vimos Platão. Platão parte do princípio em que o poder está fundamentado no bem comum, que a verdade, que o verdadeiro cidadão é aquele que pensa nesse bem comum, e a felicidade, de fato, a verdadeira felicidade, estaria na vida, no cumprimento da justiça, na vida em sociedade. Aristóteles vai dizer que o ser humano é um animal político, ou seja, nasceu para viver em sociedade, e a vida feliz só é possível em sociedade. Na patrística e na escolástica, nós vimos, né, que o bom político é um bom cristão, o bom político é o espelho de Cristo, ele nutre valores cristãos, honestidade, justiça, lealdade, mansidão, felicidade, e especificamente o rei, o governante, governa porque é da vontade de Deus. E só a Deus ele deve explicações. É o fundamento divino do poder dos reis, né? E aí faltou a gente entrar, se eu não me engano, os utopistas, né? Que idealizaram uma forma de governo e poder e sociedades livres de todos os males. E aí a gente vai falar um pouquinho agora das concepções de poder, das perspectivas de poder a partir de suas características. Nós temos 3 perspectivas de poder político, de concepção política: a justnaturalista, a religiosa e a racional. A concepção ou perspectiva justnaturalista parte do princípio de que o poder emana da natureza. Então, o cara governa, o cara está no poder, porque assim é de sua natureza. Ele nasceu com o poder. Ele herdou o poder, é de sua natureza governar. Por exemplo, professor, ou aquele cara que é o filho primogênito do rei, que herdou o trono, que herdou o poder. Ou aquele cara que nasce com dons, é da sua natureza liderar, governar, a oratória, uma boa oratória, uma capacidade ímpar de liderar. Esse cara já nasceu com essa capacidade. Então, foi dado a ele pela natureza. Então, a concepção ou perspectiva justnaturalista parte do princípio de que o poder emana da natureza. A concepção religiosa, o poder emana de Deus. O rei reina porque é da vontade de Deus. E a concepção racional é aquela que parte do princípio de que a capacidade de governar, liderar, emana da racionalidade humana, da capacidade humana propriamente dito. Então, nós vamos tratar aqui das características dessas 3 concepções: justnaturalista, religiosa e racional. Vamos começar, como diria Jack, por partes, tá? Vamos pela justnaturalista. Então,
Na concepção justnaturalista, o cara nasceu, é da natureza dele ter capacidade de liderar e governar. É da natureza desse cara ser um líder. Então, ele é um cara que tem o dom da oratória, tem o dom do carisma, a capacidade de chamar para a sua atenção as pessoas, o cara que tem uma inteligência, uma perspicácia ímpar na hora de tomar decisões políticas. Então, a natureza passa a ser um determinante desse indivíduo em sociedade. Então, faz parte da natureza do homem, nessa concepção política, viver em sociedade. Então, é da natureza humana... Ué, que outro? Peraí, só um pouquinho. Vou voltar aqui de novo. Nessa concepção aqui... Opa. Aqui. Nessa concepção, é da natureza humana é viver em sociedade. Professor, já ouvi isso. Eu ouvi isso lá em Aristóteles, exatamente. Aristóteles diz que o homem é um animal político, nasceu para viver em sociedade, tudo bem? E mais ainda, né? Essa ideia de que o ser humano, o homem, é um animal político, de Aristóteles, traz a noção de que o bom político é um bom cidadão. O bom político é também um bom cidadão. Essa é a ideia justnaturalista, tudo bem? E, partindo de Aristóteles, o ser humano, o homem é um animal politicon, tá? Ou seja, nasceu para viver na polis, na cidade, em sociedade. Isso quem nos diz é Aristóteles. Então, professor, eu posso dizer que a concepção ou perspectiva justnaturalista, ela predominou lá na antiguidade, exatamente. É justamente na antiguidade, em Platão e Aristóteles, que essa concepção justnaturalista foi dominante e predominante. Tudo bem? A concepção religiosa, professor, a concepção religiosa de poder parte do princípio de que o poder emana de Deus. E o rei reina porque é da vontade de Deus. Então, a partir dessa concepção ou perspectiva, o rei reina porque é da vontade de Deus. E só a Deus esse rei deve, esse governante deve explicações. Então, as bases da política é externa, é anterior ao homem. Então, as bases do poder ou da política é externa. Qual é a base, professor? É Deus. O bom político deve ser o espelho de Deus. O bom político deve ser um bom cristão. O bom político é um bom cristão. Então, basicamente, a concepção ou perspectiva religiosa atrela os valores cristãos aos valores da política. Então, a moral política é também a mesma moral. Pode falar? Só uma pergunta, assim, a sua esposa está em casa? Minha esposa está em casa? É porque alguém apareceu atrás te chamando, aí eu não sei. Me chamando? Talvez você não consiga. Não está em casa, não. Mas apareceu me chamando? Tem certeza? Apareceu algum. Não tenho certeza. Que estranho. Eu teria ouvido, né? Eu tenho um ouvido de águia. Tudo bem aí, galera? Beleza? Podemos continuar? Ok? Estou vendo vocês. Então vamos lá, pessoal, né? E a concepção racional de política e governo e poder é aquela concepção em que a capacidade de governar emana da racionalidade humana. Então, a racionalidade humana, ela é superior para governar. Então, ele defende a tese de que existe uma racionalidade superior que governa o mundo. Tá? Uma racionalidade superior que governa o mundo. E, portanto, essa concepção parte do princípio de que as decisões políticas devem ser decisões racionais. As decisões políticas devem ser racionais. E não fundamentadas em Deus, sabe? Ah, foi Deus que mandou tomar essa decisão. Isso é concepção geralmente religiosa.
Ou a natureza, não, foram os ventos da natureza, sabe? O vento está tocando para lá, então é para lá que a gente vai partir para liderar, para governar. Então, a concepção racional, não. Ela está preocupada com uma escolha racional. As decisões políticas devem ser racionais, sempre. E o bom político, ele sempre age, toma decisões de maneira lúcida, lógica e racional. Então, ele age de maneira racional. Olha que massa isso aqui. Então, essas daqui são as 3 grandes concepções de política. Eu posso dizer que a justnaturalista predominou na antiguidade, entre Sócrates e Platão e Aristóteles, a religiosa na Idade Média, na patrística e na escolástica, e a concepção racional ela está fundamentada nos utopistas e em Maquiavel. Maquiavel se fundamenta na racionalidade para manter um governante no poder. Neste caso específico, o príncipe. Para governar, o bom governante, o príncipe, ele é também um bom político, ok? Só um momentinho aí, galera. Voltamos, galera. Beleza? Deixa eu voltar aqui o nosso slide. Voltando aqui o nosso slide. Beleza. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tudo bem? Sim, professor. Então, beleza, então. Então, partindo desse pressuposto de que a concepção justnaturalista é da antiguidade, de Platão e Aristóteles, a concepção religiosa é da Idade Média, da escolástica e da patrística, e a concepção racional é dos utopistas e também de Nicolau Maquiavel, o Príncipe, né? A obra O Príncipe trata disso. Nós vamos destrinchar, a partir de agora, os utopistas e Maquiavel. Agora, para a gente fechar essa ideia aqui, existem algumas coisas em comum, tá? Em comum entre ambas as perspectivas. Existem alguns pontos que a gente pode destacar como comum. Por exemplo, o fundamento da vida social política encontra-se fora da política. Ou encontra-se na natureza, ou em Deus, ou na racionalidade humana. Então, para ambos, os 3 exemplos, o fundamento da vida social encontra-se... Professor, Pode falar. na perspectiva racional, pode-se dizer que é na Idade Moderna? Perfeito, da Idade Moderna e contemporânea em diante. Teoricamente, Entendi. os nossos governantes governam de maneira racional. Não existe por aí governantes governando em nome de Deus, da família, etc, etc. Não existe. Não existe, por exemplo, políticos que se defendem cura gay com fundamentos bíblicos, como se ser homossexual, né, fosse uma doença, um desvio de conduta, de moralidade ou algo desse gênero, né? Teoricamente. Teoricamente, já que governamos de maneira racional, por exemplo, não existe na sua nota de R$10 ou R$5, por exemplo, os dizeres Deus seja louvado, né? Se você procurar na sua nota de R$10 aí, ele existe lá uma frasinha assim, ó, Deus seja louvado. Pequenininha aqui assim, ó, Deus seja louvado. Não dá para ver não, mas tem uma frasinha aí. Então, teoricamente, se o nosso Estado é laico, se as nossas decisões políticas são decisões fomentadas na razão, necessariamente a gente não deveria misturar política com religião. Mas a gente sabe que, em menor ou maior grau, existe a influência da chamada bancada religiosa ou bancada evangélica no governo de vários países do mundo, inclusive no Brasil. A gente sabe disso, tá? Eu estou falando porque eu sou evangélico, tudo bem? E eu não gosto da ideia de que um governante governe usando o nome de Deus. Eu não sou adepto dessa ideia. Para mim, religião e política são como água e óleo, não se misturam. Mas é a minha opinião, bem? É a minha opinião, tá? Vamos lá então, galera. Então, o fundamento da vida social encontra-se fora da política. A comunidade deve sempre ser unida e indivisível. Então, a comunidade deve ser unida e indivisível sempre. Ou seja, ela sempre tem que ter uma coesão. Os conflitos sempre devem ser evitados. Conflitos
devem ser evitados e o bom político deve encontrar todas as virtudes necessárias para exercer ser um bom governante e exercer o poder. Então, o bom político deve encarnar todas as virtudes necessárias ao bom exercício do poder. Então, essa ideia que eu trago aqui para vocês é as 3 mais importantes concepções de poder, política, a partir de perspectivas que a gente estuda na sociologia, na filosofia principalmente. Então, se cai para você uma redação com o tema política, sabe? Você pode destrinchar argumentos com base nessas 3 concepções. Se cai, por exemplo, um tema com relação à corrupção, você pode escolher qualquer uma dessas concepções para dissertar sobre. Então, gente, isso aqui é um prato cheio, uma luva para você elaborar uma excepcional redação com argumentos concisos, filosóficos e sociológicos. E também no campo das ciências políticas, para a sua redação ficar melzinho na chupeta, sabe? De voador de 2 pés no corretor, tá? Filé miau. Tudo bem, pessoal? Perguntas. Alguém tem alguma dúvida sobre as 3 concepções de política e os pontos que elas têm em comum? Professor, eu tenho uma dúvida na religiosa, na parte das bases do poder ser externo. Não entendi essa parte. Por exemplo, ela é externa porque ela não está ligada à política, ela está ligada à religião. Aspecto político é separado de aspecto religioso. Então, o fundamento da concepção religiosa ela é fora da política, ela está fundamentada na religião. Então, o rei reina porque é da vontade de Deus. Eu reino porque está na Bíblia, está na Bíblia, está no Torá, está no Alcorão que eu devo governar. Então, o poder político não está na própria política, ele está fundamentado na religiosidade, na religião. E muitas das vezes até na fé. A pessoa acredita naquele indivíduo porque tem fé nele. Tudo bem? Sim, entendi. Obrigada. Beleza? Por exemplo, o governo do Irã, dos ayatolás. O governo do Irã, dos ayatolás, é fundamentado na religião. Tá? Um líder, por exemplo, um líder de uma tribo indígena, o cacique de uma tribo indígena. Geralmente ele governa porque os deuses, Tupã, Guaraci, Jaci, ele indica aquele governante. Então, o fundamento do poder daquele cara não é político, é em Deus ou nos deuses, na religião. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Ok? Então, podemos continuar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os utopistas. Tá? A gente vai falar sobre os 3 principais utopistas. Então, dentro dessa concepção tradicional de política, nós encontramos o pensamento dos chamados utopistas. Quem são esses caras, professores utopistas? Thomas More, Francis Bacon, mais conhecido para os íntimos e mais chegados como Francisco Toicinho, e Tomás de Campanella. Nós vamos falar um pouquinho sobre os 3 importantes autores utopistas. O primeiro que a gente vai falar é Thomas More. Thomas More nasceu na Inglaterra, em Londres, em 1478. Ele foi discípulo de Erasmo de Roterdã, aquele mesmo Erasmo de Roterdã que nós estudamos, que escreveu o Elogio à Loucura. A gente estudou ele, né? E por se recusar a reconhecer Henrique VIII como chefe da Igreja Anglicana, o próprio Thomas More, ou Thomas More, tá? Ele acabou condenado à morte, e foi levado à morte em 1535. Então, ele não aceitou que Henrique VIII, que foi o reformista da Igreja Católica lá na Inglaterra, né? O cara que fundou a Igreja Anglicana, ele não aceitou, não reconheceu Henrique VIII como chefe da Igreja Anglicana, e aí Thomas More acabou condenado à morte. Principal obra de Thomas More, a obra Utopia, que foi publicada em 1516. É uma das mais importantes e influentes obras do pensamento político tradicional, para vocês terem uma ideia. A palavra utopia, para vocês terem uma ideia, foi cunhada, foi criada, inventada por Thomas More. Ele uniu 2 palavras do latim, a palavra ou, que significa não, e topos, lugar. Ou topos, lugar que não existe. A utopia é um lugar que não existe. Especificamente, o que trata essa obra, né? Essa obra trata de uma ilha em que supostamente as pessoas, né, todos os habitantes, vivem em perfeita harmonia e paz, não há desigualdade social nessa ilha,
não há dinheiro nessa ilha, não há propriedade privada, ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de terras, ninguém explora o trabalho de ninguém. As pessoas vivem em comunidade, comunidade, vivem e trabalham pensando no bem comum, e não no meu bem pessoal, no meu bem particular. Não há dinheiro, repito, não há propriedade privada, não há status sociais, não há ninguém superior a ninguém, não há intrigas, não há egoísmo. Cada um indivíduo que mora nessa ilha de utopia, trabalha naquilo que ama fazer, naquilo que tem aptidão, paixão, dom. Então, se a pessoa tem aptidão para trabalhar na cozinha, ela vai trabalhar cozinhando. Se a pessoa tem aptidão e dom para trabalhar e lidar com a terra, ela vai plantar. Se ela tem aptidão e dom para construir, ela vai ser um pedreiro. Se ela tem aptidão e dom para dar aulas, ela vai ser um professor. Então, cada pessoa ali nessa ilha trabalha naquilo que ama fazer, naquilo que tem o dom, aptidão, tem paixão. É uma ilha perfeita. É uma ilha que não existe. Por isso, utopia. Ou não, utopia, topos, lugar. Lugar que não existe. Então, nessa ilha, segundo Thomas Moros, né? A sociedade só é possível porque todos que vivem ali vivem e são guiados de maneira racional, pelas leis da natureza e pela razão. Basicamente, utopia, a ilha de utopia, ela é guiada pela concepção justnaturalista e pela concepção racional, porque os indivíduos que ali governam são guiados pela razão e pelas leis da natureza. Simples assim. Que lindo, professor! Onde é que é essa ilha? Ela não existe. Ela é uma utopia. Entende isso? Ela é uma utopia. E aí, será que realmente uma sociedade guiada exclusivamente por homens racionais, nós construiríamos uma sociedade melhor? Entende isso? Será que realmente, se rompêssemos com todas as religiões, se construíssemos um Estado verdadeiramente ateu e racional, será que a sociedade seria uma sociedade perfeita, de progresso, de prosperidade, uma sociedade de igualdade, justiça entre os homens? E aí, o que vocês acham dessa ideia? Vamos acabar com todas as religiões e vamos criar um mundo ateu, um Estado ateu, onde os governantes governam de maneiras tão somente racionais. Será que daria certo? Nós já tivemos duas experiências assim, né? A China de Mao Tse-tung, que era um Estado ateísta, e a União Soviética de Joseph Stalin, o stalinismo. Ambos regimes eram ateus e ambos também eram ditaduras de extrema esquerda. Ó, deu certo lá, professor? Não. Muito pelo contrário. Só na China comunista de Mao Tse-tung foi 90 milhões de pessoas que morreram fruto da perseguição política, da fome. Na União Soviética de Joseph Stalin, um pouco menos, 65 milhões. Então, não deu certo. Ok? E eu tenho minhas dúvidas também se o Estado, propriamente dito, religioso, também vai dar certo, né? Todo mundo entendeu o que é a utopia? Vamos lá, galera. Dúvidas? Perguntas? Tudo bem? Calma, um de cada vez, galera. Pode falar comigo, tá? Tá ok, professor. Tá tudo ok? Beleza, galera. Então fala comigo, porque senão... Vamos lá, galera. O outro autor utópico também, utopista, é Francis Bacon. Para os íntimos, Francisco Ensino. Nós estudamos, vocês estudam Francis Bacon lá no Iluminismo, nós vamos voltar a falar dele da filosofia, porque ele é um empirista. Ele nasceu na cidade de York House, na Inglaterra, em 1561. Ele é um dos mais importantes pensadores do século XVII. Ele postulava a defesa do chamado método empírico. Ele é um empirista. O que é o método empírico, professor? Nós vamos estudar. O método empírico é aquele que fundamenta o conhecimento nas experiências, no experimentalismo. Então, no uso dos sentidos. Então, Francis Bacon é um cara que fundamenta a ciência nas experiências. Ok? Sua obra mais importante no campo da política é a obra Nova Atlântica, publicada em 1624, que para muitos estudiosos é, ao mesmo tempo, uma fábula, uma obra filosófica e um texto religioso. É uma mistureba danada. E nessa obra, o Francis Bacon descreve uma cidade utópica, idealizada, uma cidade guiada pelo princípio do conhecimento científico. A ciência guiaria todas as decisões dos homens. É uma cidade regida pela chamada Casa de Salomão, que foi segundo a Torá, né, a Bíblia, né, a Torá e a Bíblia, o rei Salomão,
foi o rei mais sábio do povo hebreu. Não sei se vocês conhecem essa passagem bíblica, mas conta-se a lenda que Salomão teve um dos momentos mais, né? Ele que Salomão foi filho de Davi, Salomão ele teve um momento de decisão muito importante, que quando uma mulher teria roubado o filho de uma outra mulher, e essas mulheres começaram uma contenda, um conflito, né, pela briga pela criança. Na verdade, uma delas teria dormido sobre a criança e matado ela, sufocado, e ela foi na tenda da vizinha e roubou a criança da vizinha. E ambas alegavam que era mãe da filha, da criança. E aí as mães foram levadas juntamente com a criança para o rei Salomão. O rei Salomão ouviu uma mãe, ouviu outra mãe, e ele tomou a decisão, chamou o soldado e pediu para que o soldado cortasse a criança ao meio e dividisse a criança entre as duas mães. E prontamente uma das mães prostrou de joelhos e disse que não, que preferia o filho vivo com a outra mulher, que negava o filho, preferia o filho vivo com a outra mulher, do que ter o filho morto. E aí Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe, porque o amor de mãe, ele é sensacional, ele é surreal, ele prefere a vida em detrimento da perda da criança. E aí, senhoras e senhores, a casa de Salomão, como era conhecida, ela era uma casa que unia somente os intelectuais, os cientistas, os filósofos, que governavam de acordo com as decisões científicas. Então, todas as decisões nessa cidade, Nova Atlântica, eram decisões fundamentadas na ciência. E essa ideia de que a ciência levaria a humanidade ao progresso é de Francis Bacon. E que depois, o Auguste Comte vai beber na fonte, né? Então, para Francis Bacon, a ciência era uma ferramenta fundamental e necessária para levar a humanidade ao progresso. E aí eu pergunto para vocês, será mesmo que uma sociedade fundamentada pela ciência é uma sociedade melhor? Né? Se a gente pegar em referência aí todos os avanços científicos dos últimos séculos, será que mesmo que a humanidade se tornou uma humanidade melhor com todos os avanços técnicos científicos dos últimos séculos? Né? E o Bacon, ele destaca a importância do cristianismo nesse aspecto, como um elemento que, digamos assim, traz uma espécie de coesão social, mas logo em seguida deve-se entregar o poder à ciência, porque a ciência ela é a principal fonte de poder e governo entre os homens. E aí, como que o Francis Bacon defende a sociedade? Uma sociedade dividida entre os pensadores e cientistas no topo e os trabalhadores na base. Então, os pensadores e cientistas, por serem mais inteligentes e mais capazes, eles teriam a capacidade melhor de governar os trabalhadores, evitando conflitos e desigualdade. Repito, mais uma vez, uma sociedade utópica, um lugar que não existe, essa cidade não existe, ou não, topos lugar que não existe. Dúvidas, galera, em Francis Bacon? Alguém com dúvidas em Francis Bacon? Só tem uma pergunta no chat. Pode ler para mim, por favor? Quem pode ler a pergunta para mim, por favor? Espera aí, professor. Ok. Perguntaram como assim cidade ideal sem políticos? Exatamente, né? Como assim uma cidade sem políticos? Exatamente. Uma cidade onde não haveria um governante, não haveria um presidente, um rei, não existiria. Quem é que governava, professor? As pessoas mais inteligentes, mais sábias. A partir da onde? Da chamada Casa de Salomão. Era assim que eles idealizavam. Então, não é que é uma anarquia. Não significa que não há alguém governando, né? Há alguém governando. São os mais inteligentes, os cientistas, os sábios, os pensadores, os filósofos. O que não existe é um político. Não existe o político como profissão, como existe hoje, né? A gente sabe hoje que ser político virou cabide de emprego, forma de ganhar vida fácil, etc, etc. Na Nova Atlântida de Francis Bacon não existe político. O que existe é os cientistas, os mais inteligentes, os pensadores, os filósofos, por serem mais capazes, é que governam essa cidade a partir da Casa de Salomão. Tudo bem, galera? Perguntas? Dúvidas? Professor, para esse utopista, tinha alguma perspectiva das que a gente estudou agora? Sim, no caso de Francis Bacon, é racionalista, entende? Em que as decisões devem ser tomadas de maneira racional. O Thomas Morus e a obra Utopia dele era basicamente a visão de que a natureza governa junto com a razão. Então, é a mistura da concepção justnaturalista com a concepção racional. Tudo bem?
Tudo bem, professor. E aí a gente vai para Tomás de Campanella, que nasceu na Calábria, na Itália, em 1568. Tomás de Campanella foi um frade dominicano que acabou preso em 1599 pelas suas crenças e passou 27 anos trancafiado em Nápoles pela sua tese de defesa dessa cidade do sol, tá? Ou seja, ele passou 27 anos acreditando que essa cidade era possível, preso, olha isso, tá? E só foi liberado porque comeu merda. Como assim, professor? Ele se fingiu de louco, ao ponto de comer cocô mesmo, sabe? Para provar que ele era louco, ele comeu cocô. E aí liberaram ele. Ah, ele é louco, libera ele. Aí acabaram liberando ele, porque senão ele passava o resto da vida preso, acreditando que essa cidade era possível. E o que é essa Cidade do Sol, professor? Essa é a obra mais importante dele. Nessa obra, o Tomás de Campanella, ele apresenta uma sociedade ideal, uma cidade idealizada, uma cidade, mais uma vez, utópica, como Nova Atlântida, como a utopia de Thomas More, tá? Nessa cidade perfeita, ela era livre de todos os males, graças ao uso da magia e da astrologia. Opa, o cara viajou, professor. Esse aí realmente é louco mesmo, né? Ele comeu bosta mesmo, né? Ele realmente viajou, exatamente. Era uma cidade em que todos os males teriam sido banidos graças ao uso da magia, mágica mesmo, e da astrologia, posição dos astros, signos do zodíaco, sabe? As decisões deveriam ser tomadas dessa maneira. E tratava-se de um estado perfeito, governado por um sacerdote chamado Ron, que é também conhecido como metafísico, e por uma monarquia que era auxiliada por três grandes líderes, Pon, Sin e More. O Pon é a potência, o Sin é a sapiência, a inteligência, e o More é o amor. Então, potência, sapiência e amor devem ser a grande energia dos governantes. E a razão era o guia condutor. Então, basicamente, o que é essa obra de Tomás de Campanella, Cidade do Sol? É uma mistura de concepção religiosa com a concepção racional. Então, a razão deve guiar, mas, no fundo, quem governa é uma espécie de um místico, uma espécie de alguém que é guiado pelos signos dos zodíacos, pela astrologia. Olha isso, que bagunça. Não é à toa que ele foi preso, né? Não é à toa que passou 27 anos preso, né? Nessas cidades, prevalecia a crença de que a propriedade privada criaria o egoísmo entre os homens, então não existiria propriedade privada nessa cidade. Todos tinham que trabalhar e até mesmo os menores trabalhos eram feitos em conjunto. Ninguém fazia um trabalho separado de ninguém. Todos faziam unido. Então, tem um trabalho para ser feito, vamos unir todo mundo, vamos fazer juntos. Porque a união faz açúcar, faz a força, né? Então, a união de todos levaria ao trabalho produtivo e assim por diante, né? E assim, os cidadãos, eles cultivavam virtudes, cultivavam, né, a sua capacidade de serem melhores, cada vez mais melhores, combatendo os vícios, o egoísmo entre eles. Que lindo, professor! Lindo, lindo. Mas, repito, mais uma vez, uma utopia, uma cidade impossível. Tanto a obra Utopia de Thomas More, quanto a Nova Atlântida de Francis Bacon, como a Cidade do Sol de Tomás de Campanella, são obras utópicas. Por isso que esses autores são chamados de autores utopistas. Utopia ou não, utopos, lugar. Eles idealizaram cidades, sociedades, formas de política e governo. Eles idealizaram. Na verdade, a capacidade de idealizar as coisas é da natureza humana. Nós idealizamos relacionamento, nos frustramos. Idealizamos escolas, nos frustramos com a escola, né? O professor não é legal, a escola não é tão boa. Nós idealizamos uma profissão. Nossa, eu quero ser professor, eu amo ser professor. Primeiro dia de aula, nossa, eu odeio essa profissão, né? Acabou para mim, não, eu não quero mais ser professor. Constantemente nós idealizamos o mundo que vivemos. Isso faz parte da natureza humana. Agora, esses caras aqui, né, projetaram sociedades e formas de política e governo perfeitos demais, que nunca, na prática, foram aplicados. Por isso, são utopias. Na psicologia e na sociologia, uma utopia é um sonho impossível de ser alcançado. É um sonho irrealizável. Tudo bem, galera? Perguntas? Dúvidas? Tudo bem, professor. Beleza, então. Então, a gente vai para o cara. Nicolau Maquiavel.
gente vai analisar esse cara aí que, na minha humilde opinião, um dos pensadores mais importantes do campo das ciências políticas. É o cara que rompeu com as concepções políticas do passado e fundamentou o poder pura e simplesmente na razão. É o cara que escreveu esse clássico aqui, O Príncipe. Também há outras obras, como o Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, também A Arte da Guerra, tem a Arte da Guerra dele também, Mandrácula, que é uma obra também fantástica, mas essa aqui, para mim, é a minha, né? Você não pode morrer antes de ler esse livro. Por que eu digo isso? Porque se você conseguir trazer os ensinamentos desse livro para a sua vida, seu cotidiano, sua relação pessoal, interpessoal, sua relação amorosa, sua vida profissional, sua vida como estudantes, se você conseguir trazer os ensinamentos desse livro para a sua vida, sucesso será um mero detalhe para você. Então, é um livro que traz fórmulas? Não, mas ele mostra caminhos. Olha isso. Ele não é um livro de autoajuda, porque livro de autoajuda te dá fórmulas, né? Tipo assim, 10 razões para ser feliz, 10 motivos para prosperar, né? As 10 fórmulas, 10 segredos do sucesso. Então, livros de autoajuda trabalham dessa maneira. O Príncipe não é um livro de autoajuda. É um livro que mostra para você caminhos. E aí, frente a esses caminhos, ele vai dizer, olha, você agora é a sua vez, escolhe. Escolhe aquele caminho que vai te levar à prosperidade, ao melhor relacionamento amoroso, ao caminho de prosperidade financeira, intelectual, sabe? Então, esse livro é fantástico, né? E claro, né? É um livro que eu sempre indico. Por isso que eu sempre, quando eu chego nessa aula, eu sorteio com as turmas, porque eu dou aula, eu sorteio um livro, O Príncipe. Não é um livro, né? Que se joga fora. Muito pelo contrário, é aquele livro que você lê 1, 2, 3 vezes, eu já li ele várias vezes, e todas as vezes que eu leio esse livro, eu aprendo algo novo com ele, tá? Então, vamos por partes, né? Quem é Nicolau Maquiavel? Ele é um dos mais importantes pensadores da história política. Ele é natural de Florença, foi contemporâneo de Leonardo da Vinci, não só foi contemporâneo de Leonardo da Vinci, como os caras fecharam junto, chegaram a trabalhar junto. Ele e Leonardo trabalharam junto. Ele como cientista político e representante dos governantes, e o Leonardo da Vinci como grande pintor do Renascimento que foi, tá? Pintor renascentista, né? E ele é o cara responsável por fundar o pensamento político moderno. A maneira que hoje, como pensamos política hoje, é extremamente maquiavélica, sabe? Não sei se vocês já ouviram a expressão, nossa, amiga, como você está maquiavélica, sabe? O que é uma pessoa maquiavélica? É aquela pessoa metódica, que trama, que faz conspirações, que faz conchavos políticos, acordos políticos, em que o fim último é o poder pelo poder, ponto final. Professor, é bem no Brasil isso, né? Exatamente, é bem no Brasil. Dificilmente um político no Brasil está preocupado com o povo, está preocupado em se manter no poder. Então, o fundamento do poder político hoje, em pleno século XXI, é bem maquiavélico, tá? Suas obras, as mais importantes para nós, que nós vamos falar aqui nessa aula de hoje, né? Os Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio e O Príncipe. Então, essas duas obras são as duas obras mais importantes para a gente analisar o pensamento político de Maquiavel. E existe uma frase que é costumeiramente atribuída a Maquiavel, mas que Maquiavel nunca escreveu, nunca disse essa frase. Professor, que frase é essa? Os fins justificam os meios. Gente, essa frase não é de Maquiavel. Professor, mas eu cresci ouvindo essa frase, todo mundo dizendo que era de Maquiavel. Não, Maquiavel nunca escreveu essa frase. Você pode ler O Príncipe de cabo a rabo, de ponta cabeça, que você não vai encontrar essa frase. E da onde surgiu essa frase? Essa frase, na verdade, ela resume, ela sintetiza as ideias que estão nesse livro, O Príncipe. Ela sintetiza, só isso. Então, eu não posso usar numa redação? Não, você pode, não só pode, como deve usar. E quando você usar essa frase na redação, claro, se ela caber, se ela encaixar, né, você deixa bem claro. A famosa frase atribuída a Maquiavel, falsamente atribuída a Maquiavel, erroneamente atribuída a Maquiavel, mas que não é de Maquiavel, os fins justificam os meios, você pode sim usar, mas deixe bem claro que essa frase não é de Maquiavel. O corretor do outro lado vai ter um calafrio na espinha, sabe? Ele vai entender que você domina o conteúdo, tá? Então, essa frase, os fins justificam os meios, não é, repito, de Maquiavel, tá? Então,
Qual é esse contexto histórico? A primeira coisa que a gente vai analisar é o contexto histórico que Maquiavel está governando, tá? O contexto histórico de Maquiavel é o contexto de uma Florença. Ele nasce na Península Itálica, na cidade de Florença, em uma Península Itálica toda fragmentada. Uma Península Itálica dividida em 5 principados. Por isso o nome do livro, O Príncipe. Ok? Era uma Península Itálica dividida em 5 principados. O Reino de Nápoles, os Estados Pontifícios, o Estado de Florença, o Ducado de Milão e a República de Veneza. Não se preocupe, você não precisa decorar e nem saber isso não. É basicamente para você entender de quem eu estou falando e o momento histórico em que ele está vivendo. Ou seja, ele está vivendo numa Península Itálica toda fragmentada, toda dividida em principados. Ou seja, não existe a Itália unificada. A unificação italiana só vai ocorrer no ano de 1870. 1870. Ou seja, século XIX. Eu estou falando do século XVI. O Maquiavel vive no século XVI. A unificação italiana só vai acontecer no século XVIII. Ok? No século XIX, 1870. Tá? E aí, que península itálica é essa, professor? Era uma península itálica que constantemente era atacada pela França. A França de Carlos atacava constantemente a Península Itálica. E a cidade de Florença, terra natal de Nicolau Maquiavel, era governada pelos Médicis, a família Médici. Os Médici eram ricos e poderosos financiadores das artes, financiaram Michelangelo, Rafael, Donatello, Leonardo da Vinci, as tartarugas ninja, né? Eles financiaram, eles eram grandes apaixonados pela arte, grandes renascentistas, eles eram mecenas, a família Médici. E aí, entre 1469 e 1492, Lourenço de Médici, também conhecido como Lourenço de Médici o Magnífico, o grande Médici, diplomata, grande habilidoso político, apaixonado pelas artes, pela filosofia, ele foi capaz de liderar a Península Itálica e barrar a invasão dos franceses. Porém, o Lourenço de Médici morreu. O Lourenço morreu em 1492. E o filho dele, o Piero de Médici, passou a governar Florença. Só que o Piero de Médici ele não tinha a mesma habilidade do pai, ele não tinha a mesma capacidade de inteligência política, e acabou que ele foi expulso. Os Médicis foram expulsos de Florença. E em Florença, para governar Florença, o rei da França, Carlos VIII, que tomou Florença, colocou para governar Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola, ele era um padre dominicano, fundamentalista, que misturava fanatismo com religião. O Jerônimo Savonarola, ele criticava a burguesia, achava que a burguesia de Florença era uma burguesia pecadora, criticava os nobres de Florença, os Médicis, criticava os renascentistas, os pintores, os artistas renascentistas, criticava a igreja, chegou inclusive a queimar livros e obras de artes em praça pública, queimou mesmo, fez uma fogueira e queimou um monte de livros de renascentistas. E acabou que no final, o próprio Jerônimo Savonarola acabou condenado à morte na fogueira em 1498. Tá? Ou seja, durante algum tempo, Florença foi governado por um louco, um fundamentalista, fundamentado na religião. E com a morte de Jerônimo Savonarola, os Médicis puderam voltar. E quem voltou a governar Florença foi o neto de Lourenço de Médici, também chamado de Lourenço. Lourenço de Médici, neto de Lourenço de Médici o Magnífico, passou a governar. Um menino, tinha apenas 18 anos de idade. E é para este menino que Nicolau Maquiavel escreveu a obra O Príncipe. A obra O Príncipe foi escrita e dedicada a Lourenço de Médici, o menino príncipe Lourenço de Médici, para que Lourenço de Médici pudesse ler e aprender a como ser um bom governante, um grande governante. Essa é a história por detrás de Florença, de Nicolau Maquiavel e também da obra O Príncipe. Então, o que Maquiavel defendia? Para vocês terem uma ideia, tá? Maquiavel defendia a tese de que, enquanto existe uma ameaça estrangeira à Florença e à Península Itálica, Florença, a Península Itálica, deve se unificar. E um príncipe governante forte deve centralizar em suas mãos o poder de criar, executar e julgar as leis. Um príncipe deve ser um príncipe absolutista, um governante absolutista. Para que a Florença, Península Itálica, seja unida,
para combater o inimigo em comum. Porque enquanto a Península Itálica é dividida em principados, elas não conseguem se defender do terrível inimigo que é a França. Então, olha que interessante isso. Em pleno século XVI, Maquiavel já está defendendo a unificação da Península Itálica. Unificação desta que só vai acontecer em 1870, ou seja, só no século XIX. 16, 17, 18, 19, ou seja, Maquiavel está 4 séculos à frente da história. Ele está defendendo a unificação da Itália 4 séculos antes dessa unificação acontecer, antes da Itália, como país, como nação, surgir. Tudo bem até aí, pessoal? Perguntas, dúvidas? Não, professor. Bem? Então, vamos lá. Maquiavel nasceu em Florença, na Península Itálica. Uma Península Itálica toda dividida. Essa Península Itálica constantemente era atacada pelos franceses. Carlos VIII constantemente atacava essa Península Itálica. Nicolau Maquiavel escreve essa obra para que ela seja um manual para que um príncipe, nesse caso Lourenço de Médici, possa ser um bom governante. É esse o objetivo dessa obra. Mas essa obra funciona para o seu dia a dia, para a sua vida. É só você trazer os ensinamentos dessa obra para o seu dia a dia, para a sua vida escolar, sua vida profissional, amorosa, pessoal e etc. Tá? Então, vamos lá. O primeiro conceito que nós vamos tratar de Maquiavel, nós vamos destrinchar, é o conceito de realismo de Maquiavel. Para Maquiavel, o verdadeiro príncipe era aquele que sabia chegar ao poder e não só chegar ao poder. Não basta chegar no poder. Tem que no poder permanecer. Então, quem é o verdadeiro príncipe? Segundo Maquiavel. Vamos lá. O verdadeiro príncipe, governante. Posso dizer que o príncipe é o governante? Pode, sem problema nenhum, tá, galera? O príncipe aqui não é só o cara que é o herdeiro do trono, é o governante, tá? O verdadeiro príncipe é aquele que sabe chegar ao poder e nele permanecer. Não basta chegar ao poder, tá? Chegar ao poder, às vezes, é até fácil. A questão é como ficar, permanecer no poder. Porque muitos vão tentar derrubar o governante, né? Nesse sentido, se a gente pegar Collor, né? Fernando Collor, que sofreu o processo de impeachment na década de 90, Collor não soube permanecer no poder. Collor não foi maquiavélico. Dilma foi impeachmentada. Dilma não soube permanecer no poder. Nesse sentido, Dilma não foi maquiavélica. Bem? E aí, o que nos diz essa ideia de o príncipe? Quem é o príncipe segundo Maquiavel? O príncipe é aquele que sabe chegar ao poder e nele permanecer. Ponto final, tá? Portanto, ele chegou à conclusão de que, necessariamente, né? Aonde eu busco o fundamento do poder? Na história. Onde é que eu busco, né, explicações de como eu posso ser um bom governante? Na história. Então, Maquiavel se debruçou sobre a história greco-romana e buscou na história referências de bons políticos e maus políticos. Governantes que tiveram sucesso e governantes que tiveram fracasso. Então, ele chegou à conclusão que os fenômenos políticos obedecem às suas próprias leis. E ele usou exemplos históricos. Usou exemplos históricos de políticos e governantes que tiveram êxito e que fracassaram. Olha o que esse cara fez, olha o que aconteceu. Olha o que esse cara fez, olha o que aconteceu. E aí o príncipe, com base nessa leitura de governantes que tiveram êxito e fracassaram, ele toma as suas decisões. Tudo bem? E aí ele parte do princípio, Nicolau Maquiavel parte do princípio de que a gente pode aprender com a história. E aí, minha formação, eu também sou historiador, né? Minha primeira faculdade, minha primeira universidade, inclusive, na UFES, minha formação é em história. E importante destacar aqui é que, embora eu não goste dessa ideia, na verdade, eu gosto da ideia, mas eu não acredito que seja possível. A ideia de que a história seja uma professora para nós, de que a gente possa aprender com a história, porque a maior parte das vezes nós não aprendemos absolutamente nada com o nosso passado. Na maior parte das vezes nós não aprendemos neca de catibiriba, tá? O John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, ficou assassinado em 1963, ainda no exercício do poder, né? Nós sabemos que os Estados Unidos teve 4 presidentes que foram assassinados no exercício do poder. Abraham Lincoln, James Garfield, Wayne Macaulay e John Kennedy. John Kennedy foi o último, né?
John Kennedy, ele disse em 1963 que a história é um mestre implacável, ou seja, que nós temos muito a aprender com a história. Eu também acredito que temos muito a aprender com a história, mas infelizmente, na maior parte das vezes, nós, seres humaninhos, não aprendemos absolutamente nada com a história. Maquiavel também acreditava que nós podemos aprender com o nosso passado. Como é que a gente toma as nossas decisões no dia a dia? Todas as nossas decisões são pautadas com base nas experiências do passado e do presente. Isso significa que elas serão decisões assertivas? Não. E Nicolau Maquiavel deixa isso bem claro. Mesmo olhando para o passado, para os governantes que fracassaram e tiveram êxito, não significa que você também vai ter êxito. Mas a probabilidade de você ter êxito é bem maior do que se não tivesse olhado para o passado. Olha que interessante, que massa isso, tá? E aí o Maquiavel, né, antes de Maquiavel, o poder político ele vinha, né, advindo da sociedade, ele encontrava esse fundamento na religião. O rei reina porque é da vontade de Deus. Então, antes de Maquiavel, as coisas externas à política é que governavam. E aí o que Maquiavel ele fundamenta? O poder político na própria política. Tá? Ele pensa a política como ela é, e não mais como ela deveria ser, ou como Deus manda que seja. Maquiavel fundamenta o poder político na própria política. E ele abandona o discurso do Estado governado pelas ideias religiosas, utópicas, ele abandona as ideias utópicas e busca compreender como os homens governam, como os governantes de fato governaram ao longo da história. Ele procura entender qual é a legitimidade do poder de um governante, como se alcança o poder e como se permanece no poder, e quais são os caminhos necessários para se estabelecer um governo estável e duradouro. É essas as perguntas que Maquiavel tenta responder neste livro, O Príncipe. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu a ideia do realismo de Maquiavel? Sim, professor. Beleza, então. E qual é o fundamento de poder, então, em Maquiavel, professor? O fundamento do poder, para Maquiavel, está na própria política e encontra-se na realidade. O fundamento do poder não está em Deus, não é Deus que mandou o cara governar, não está na natureza, ele está na própria realidade, ou seja, nos acontecimentos que estão em torno do governante. E as decisões políticas devem ser decisões pura e simplesmente lógicas e racionais, e não fundamentadas na religião ou na natureza. Segundo Maquiavel, o campo político, o poder político, ele é fruto de uma intensa disputa pelo poder entre dois grupos. Basicamente, o poder político fundamenta-se disputa entre os que estão no poder versus os que não estão no poder. Maquiavel resume política nisso, num conflito intenso entre os que estão no poder e os que não estão no poder. Política sempre é isso. Vou dar um exemplo para vocês. A esquerda governou o Brasil durante algum tempo, se é que podemos chamar o PT de esquerda, tá? E aí agora a direita está governando o país no momento. Então, intensamente, a disputa política em qualquer mundo, em qualquer país, é uma disputa política entre direita e esquerda. É isso que se resume o poder, segundo Maquiavel. Eu não gosto dessa ideia, eu acho muito resumida, muito sintética. Há muitos outros atores políticos que estão disputando o poder, mas Maquiavel resume dessa ideia aí, de que o poder é fruto de disputa entre os que estão no poder e os que estão no poder. Os que estão no poder querem permanecer no poder, e os que não estão no poder querem tomar o poder. E é aí que temos o conflito. E aí o Maquiavel vai dizer o seguinte: o conflito é massa. O conflito é necessário. Então, o conflito político é necessário. Como assim, professor? O conflito político é necessário, exatamente. Porque é através do conflito político que tanto os que estão no poder quanto os que não estão no poder vão fazer de tudo para agradar o povo. Então, dessa disputa política, o mais beneficiado é o povo, segundo Maquiavel. É o Maquiavel que está dizendo, bem? Então, dessa disputa política, o mais beneficiado com a disputa política é o povo. Por quê, professor?
Porque tanto quem está no poder quanto quem não está no poder quer ter o apoio do povo. Porque se quem está no poder perder o apoio do povo, pode perder o poder. E quem não está no poder, se tiver o apoio do povo, pode chegar ao poder. Então, tanto quem está no poder quanto quem não está no poder necessita do apoio do povo. E vão fazer de tudo para que o povo os apoie. E por isso que essa disputa política é saudável, é necessária aos olhos de Maquiavel. Então, segundo Maquiavel, essa disputa política é algo necessário, é algo que vai construir o fundamento do poder político em uma sociedade. Tudo bem até aí, galera? Perguntas sobre o fundamento do poder em Maquiavel. Tudo bem, professor. Agora, minha opinião, eu não acho que a disputa política o povo seja o mais beneficiado. Pelo menos não é assim hoje. Né? Nós sabemos que hoje existe uma intensa disputa política partidária no Brasil, com mais de 36 partidos políticos, com mais 6 tentando autorização para funcionar, e mesmo assim o povo vive, né, abandonado. Né? A gente não tem... A condição do povo brasileiro é de uma desigualdade sem igual, de miséria, de pobreza, etc, etc. Então, dessa disputa política, infelizmente, os políticos não leram Maquiavel, nesse sentido, né? Então, pelo menos hoje no Brasil, essa ideia não se aplica, né? Agora, uma ideia que eu gosto muito de Maquiavel, na verdade, 2 conceitos, são o conceito de virtude e fortuna. Virtude e fortuna são talvez um dos conceitos que eu mais aprecio nessa obra de Maquiavel e que você pode trazer para o seu dia a dia, para a sua vida cotidiana, na escola, no trabalho, nas relações pessoais, amorosas, etc. Isso é barato, essa ideia de virtude e fortuna é um barato. Segundo Maquiavel, nem todo mundo nasceu para ser político, mas é possível aprender. Tá? Então, nem todo mundo nasceu para governar, nem todo mundo nasceu para liderar, mas é possível aprender. Olha que interessante isso. Na Idade Média, essa era a ideia? Não. Na Idade Média, o cara nasceu e é dado por Deus o direito dele governar. Na Antiguidade, era dado pela natureza. O cara nasceu para governar. Maquiavel vai dizer que não. Nem todos nasceram para governar. Mas é possível aprender a ser um bom governante. Tá? Então, não basta querer ser político. Tem que aprender. Tem que aprender a buscar a ser um bom político. E o verdadeiro político é o indivíduo que reúne virtude e fortuna. O que é virtude e o que é fortuna, professor? A palavra virtude... Professor, pode falar. desculpa te interromper. Não, pode falar. Mas eu tinha feito uma pergunta no chat. Essa ideia de os que estão no poder e os que não estão no poder e ter essa disputa de querer chegar no poder, você sabe se isso inspirou o George Orwell em 1984? Que ele fala um pouco disso. Não sei te dizer se isso é uma influência do pensamento maquiavélico. Pode ter certeza que George Orwell, que era um grande intelectual, que escreveu não só 1984, mas também, né, a Revolução dos Bichos e tudo mais, né, com certeza ele leu Maquiavel, mas eu não sei dizer, eu nunca li isso, que se foi Maquiavel que influenciou essa ideia dele, tá? Eu não sei dizer. Mas é porque, tipo assim, o livro, ele é mais recente do que essa ideia de Maquiavel. Sim. No livro tem também essa ideia. Então, no caso, tipo assim, talvez melhor de trabalhar, né? Sim, A do livro. Sim, claro. Mas eu não sei te dizer se realmente... Com certeza ele leu Maquiavel, ele era um grande intelectual, George Orwell. Agora, eu não sei dizer se ele se fundamentou em Maquiavel para usar essa referência no livro de 1984, tá? Que foi escrito muito antes, né? Foi escrito na década de 30 e 40, né? Tudo bem? Tudo bem. Galera, um livro muito bom dele é A Revolução dos Bichos, tá? É um livro, né, fantástico. Mas enfim, vamos lá então. Então, o que é essa concepção de virtude e fortuna, professor? A virtude é a virtude mesmo, que está ligada à vida política, astúcia, flexibilidade, habilidade, competência. Então, a virtude é a astúcia, é a habilidade, é a flexibilidade, é a competência, ok?
que um bom político tem que ter. Um bom político tem que ser... Esse é um dom, professor? Isso, perfeito, são dons. Tanto dons como aquilo que também você pode aprender, aquilo que você aprende, ou aprendidos. Pode ser dom, você pode nascer, por exemplo, com uma boa oratória, uma capacidade de falar bem em público, com uma simpatia e uma carisma sem igual, ou você pode aprender. Então, tanto pode ser um dom, como pode ser aprendido. Tudo bem? Então, astúcia, habilidade, competência, inteligência, aqui, ó, inteligência, tudo isso pode ser desenvolvido, aprendido. Ou você nasce como. Então, as virtudes são isso. As virtudes, o que é uma pessoa de virtude? Uma pessoa inteligente, habilidosa, flexível, competente, maleável, líder nato, ou por dom ou porque aprendeu. Essa é uma pessoa de virtude. E a virtude é aquilo que você pode controlar. A virtude é o ponderável, aquilo que se pode controlar. É o ponderável. O ponderável é tudo aquilo que eu posso controlar, que eu posso aprender. Bem? E a fortuna, professor? A fortuna são os acontecimentos imprevisíveis. São os acontecimentos imprevisíveis. É aquilo que é o imponderável. O imponderável. Aquilo que foge ao nosso controle. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por mais que a gente planeje a nossa vida, o nosso dia a dia, sempre acontece aquilo que foge ao nosso controle, o imponderável. Vocês planejaram, né, logo no ano anterior, de 2019, no fim do ano, fazer um cursinho pré-vestibular, se matricular, ter bons professores à disponibilidade de vocês, estudarem com uma escola com uma boa estrutura, com sala de aula, ar-condicionado, um quadro, professor lá na frente e tudo mais. E aí veio aquilo que foge ao nosso controle, o imponderável. O que foi o imponderável, professor? O coronavírus. Uma grande pandemia a nível mundial. Governos fecharam seus países, isolamento social. Vocês foram para casa, ficaram praticamente uma semana, 2 sem aula. E aí vieram as aulas remotas. E aí o que vocês estão fazendo? Usando da melhor maneira possível as virtudes de vocês, flexibilidade, competência, inteligência, astúcia, habilidade, para tentar estudar, mesmo que de maneira remota. Quantos de vocês podiam estar assistindo essa aula? Eu tenho agora, nesse exato momento, deixa eu ver quantos alunos eu tenho, 22 alunos nessa sala. E uma turma, na verdade, era uma turma que estava lotada. Eram 2 turmas, com quase 40 alunos cada turma. Onde é que estão os demais alunos? Foram vencidos pela fortuna. A maior parte dos alunos foi vencido pelo acaso, por aquilo que foge ao seu controle. E se deixaram vencer. Vocês não. Vocês usaram as virtudes de vocês, astúcia, habilidade, flexibilidade, competência, para se adaptar àquele momento que é o acaso, que é o imponderável. Gente, a vida da gente é isso aqui o tempo todo. O tempo todo você tem que lidar com as fortunas da vida, o acaso. Aquilo que foge ao imprevisível, foge ao seu controle. E o tempo todo você tem que usar o que para vencer a sua fortuna, professor? Usar as suas inteligências, sua astúcia, sua habilidade, seus dons, aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. É isso que é viver. É isso que é governar, segundo Maquiavel. Um bom político é aquele que reúne virtude e fortuna. Vamos trazer para a vida de vocês, como que estão se preparando para o Enem? Nesse exato momento, vocês estão reunindo habilidades e competências. Aqui, ó, habilidades, competências. Nesse exato momento. Ao longo deste ano, mesmo com isolamento social, mesmo com pandemia, com aulas remotas, vocês estão estudando. Sangue no olho, faca no dente, reunindo habilidades e competências. O que o Enem, a prova do Enem exige de vocês? Habilidades e competências. Ó que beleza isso. É Maquiavel, gente, é Maquiavel. E mais ainda, o que é a prova do Enem? A prova do Enem é a fortuna. Mesmo que você saiba a data do Enem, o dia que você vai fazer a prova, o local de prova, sua sala, você não sabe o que vai cair, quais são as questões. É o imponderável, aquilo que foge ao seu controle. E o que você, que está com sangue no olho, faca no dente, se preparando para o Enem, está fazendo? Reunindo habilidades e competências
para na hora que vir a fortuna, que é a prova do Enem, você superar a fortuna. Então, fortuna aqui não tem a ver com dinheiro, nada disso não. É o acaso. São os acontecimentos históricos que fogem ao nosso controle. É o imponderável. E o tempo todo nós temos que lidar com isso. Por mais que a gente planeje nossa vida, sempre vem o acaso, aquilo que foge ao nosso controle. Vou dar um exemplo triste para vocês. 2015, 2016, um time de futebol brasileiro estava vencendo todos os jogos. Um time muito habilidoso, comissão técnica extremamente competente, administração do clube extremamente competente. O time venceu, chegou à final de uma Sul-Americana. Indo para o jogo, o avião cai. A fortuna. Por mais habilidosos e competentes que aquele time, aqueles jogadores eram, veio o acaso. Aquilo que foge ao nosso controle. O avião cai. E aí, gente? A maior parte morreu. Aquilo é a fortuna. Às vezes, por muitas das vezes, mesmo com muita habilidade, muita competência, nós não conseguimos vencer a fortuna. O Maquiavel deixa isso bem claro. Às vezes a fortuna é muito mais poderosa do que nossas virtudes. E pode acontecer. Agora, nada lhe impede de você se preparar e estar mais apto possível para enfrentar as vicissitudes da nossa vida, o imponderável. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Não, professor. Todo mundo entendeu o conceito de virtude e fortuna, né? Sim. Beleza, então. Então, a gente vai trabalhar agora um outro conceito muito importante, que é o conceito da frase, que não é de Maquiavel, os fins justificam os meios, tá? Para Maquiavel, as ações de um príncipe nunca devem ser julgadas simplesmente como boas e más, tá? Então, as ações de um príncipe nunca devem ser julgadas simplesmente como boas ou más. Tudo bem? Mas sim, as ações de um príncipe devem ser julgadas de acordo com as circunstâncias. Isso aqui é um barato, tá? Então, as ações de um príncipe devem ser julgadas de acordo com as circunstâncias. Há certas ocasiões em que as circunstâncias vão exigir que um príncipe minta, que ele engane, que ele se comporte como um tirano, que ele pratique o mal. E há certas circunstâncias e momentos que um príncipe, um governante, um líder, vai ter que ser bondoso, benevolente e etc. Olha que interessante isso. Existe uma história muito curiosa de um submarino soviético durante o período da Guerra Fria e que afundou no Mar da Crimeia. Tinha oxigênio para 10 horas. Tinha dentro daquele submarino 8 tripulantes. E tinha oxigênio para 10 horas. Para aqueles 8 tripulantes. E o resgate ia demorar 20 horas para chegar até o submarino. Opa! Iam morrer. O capitão tomou a decisão. Chamou 4 dos seus imediatos em sua sala. Abriu uma garrafa de uísque. Serviu aos 4, inclusive ao próprio capitão, e eles tomaram a bebida. Prontamente, caíram mortos. O capitão tomou uma decisão. Envenenou os 4 e a si mesmo para salvar a vida dos outros. E aí a pergunta que se faz, professor, mas o cara fez o mal, sim, mas o mal que ele fez foi para um bem maior, para salvar a vida de mais 4. Então, se o capitão não toma essa decisão, muito provavelmente todos morreriam, porque não tinha oxigênio para todo mundo naquele submarino. E graças àquela decisão do capitão, ele conseguiu salvar a vida de 4 imediatos do seu submarino. E aí a gente pode pensar assim, professor, então nesse sentido, a ação daquele capitão foi um mal necessário, um mal para um bem maior, é essa a ideia de Maquiavel. Que vai haver momentos em que o príncipe vai ter que ser bondoso, benevolente, e vai haver momentos que o príncipe vai ter que ser um tirano, malvado. Porque os fins justificam os meios. Frase que, repito, não é de Maquiavel. Tudo bem? Maquiavel nos diz ainda o seguinte, se for fazer o mal, faça de uma só vez. Se for fazer o mal, faça de uma só vez e para que se sirva de exemplo, para que os outros não pratiquem o errado.
Agora, se for fazer o bem, não faça de uma só vez. Faça aos poucos, em doses homeopáticas. Faça aos poucos, porque se o príncipe fizer o bem de uma só vez, o povo, sempre insatisfeito, sempre vai querer mais e mais e mais e mais. E o príncipe não vai conseguir dar. Então, o príncipe tem que fazer o bem aos poucos, mas o mal não. O mal ele tem que fazer de uma só vez para servir de exemplo. Então, por exemplo... Professor, Pode falar. e afinal, de quem é essa frase? Boa pergunta. Boa pergunta. Sinceramente, nem os estudiosos de Maquiavel, nem os intelectuais acharam de quem é essa frase. Existem vários biógrafos de Maquiavel que usaram a mesma frase. O que são os biógrafos? São aqueles caras que falam sobre a vida do cara. Então, vários biógrafos que escreveram sobre Maquiavel escreveram, né? Os fins justificam os meios. Mas até hoje não se sabe quem foi propriamente dito o cara que falou essa frase pela primeira vez e escreveu. Agora, o que se sabe é que essa frase sintetiza como ninguém a ideia de Maquiavel. Né? Tudo bem? Entendi, obrigada. E aí, galera, olha que interessante isso. Ó, vamos pegar a história recente do Brasil. Nós tivemos recentemente a votação para a reforma da Previdência. E com a reforma da Previdência, as pessoas passaram a ter que trabalhar mais para se aposentar. Poxa, professor, isso é ruim. Exatamente, claro. Eu, professor, principalmente, vou ter que trabalhar mais 30 e poucos anos para eu conseguir me aposentar. Ou seja, eu vou estar com 78, 79 anos na sala de aula, velhinho, gagá, louco, provavelmente doido, fralda geriátrica e andador, provavelmente, dando aula para eu conseguir me aposentar. Ok? Importante. Antes eu me aposentava com 25 anos. Nesse sentido, não só para mim, mas para com outras profissões também, a reforma da Previdência foi ruim. Mas, se ela não acontecesse, o Brasil quebrava. Porque o que estava acontecendo? A arrecadação da Previdência Social era sempre menor e o gasto era sempre maior. Existia um rombo na Previdência brasileira. Se esse rombo não fosse corrigido com uma reforma, muito provavelmente o Brasil ia quebrar ao meio nos próximos anos. Então, a reforma da Previdência foi um mal necessário. Entende isso? Então, há momentos que o governante vai precisar fazer o mal, vai precisar fazer algo que o povo não vai gostar, porque os fins justificam os meios. Essa é a ideia de Maquiavel, essa é a lógica maquiavélica. Tudo bem, galera? Ok. E aí, para a gente fechar a nossa ideia da nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar uma frase que é de Maquiavel, está na obra O Príncipe. Maquiavel pergunta para você, leitor, o que é melhor? Boas leis ou boas armas? As leis são típicas dos homens, que são racionais. As armas são típicas dos animais, que são irracionais. Professor, que armas que os animais têm? Presas, garras, né? Presas e garras são armas. Então, quem é que pratica guerras constantes? Os animais, conflito direto. Agora, os homens não. Os homens, eles são inteligentes, são racionais. Eles criam leis para evitar o conflito. Aí, importante, Maquiavel pergunta, o que é melhor? Boas leis ou boas armas? E aí, Maquiavel vai dizer, o príncipe, o bom príncipe, ele precisa saber o momento exato de usar as leis e usar as armas. Porque se o povo não obedece às leis, não tem outro caminho para o príncipe. Ele vai ter que usar o quê? As armas. Agora, se o povo está obedecendo às leis, ele não precisa usar as armas. Então, o príncipe ele tem que saber, ele tem que ter a habilidade, a competência, a virtude para saber o momento exato de usar as leis e usar as armas. Porque se ele fizer sempre o mal, o povo pode odiar esse cara e pode derrubá-lo do poder. Agora, se ele fizer sempre o bem, o povo pode achar que o príncipe é um banana. E mais cedo ou mais tarde, o povo pode conspirar e derrubar o príncipe do poder. Então, o príncipe tem que estipular uma balança. Ele tem que ter um equilíbrio entre as leis e as armas. Saber o momento exato de fazer o mal, saber o momento exato de fazer o bem. Saber o momento exato de usar as armas, saber o momento exato de usar as leis. Essa é a ideia contida, sinteticamente falando, na obra O Príncipe de Maquiavel. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa ideia? Então, olha a pergunta, né? O que é melhor? Boas leis ou boas armas?
As leis são típicas dos homens. As armas são típicas dos animais. Ok? E há momentos que o bom príncipe, o bom governante, o bom príncipe precisa saber o momento exato de usar as leis e as armas. E Maquiavel não dá fórmula não, tá? Ele não dá nenhuma fórmula secreta para saber quando eu devo usar a lei e quando eu devo usar a arma. Ele usa exemplos históricos e diz, agora é com você, toma a sua decisão. Quer usar as leis? Use as leis. Quer usar as armas? Use as armas. E o Maquiavel deixa bem claro, tanto quando você usa as leis, quanto você usa as armas, terão consequências. Tanto consequências positivas, quanto consequências negativas, como para tudo na nossa vida. Para todas as decisões nas nossas vidas, vão ter consequências positivas e negativas. O que você, como bom príncipe, tem que fazer? Colocar numa balança. A sua decisão vai te trazer mais consequências positivas ou negativas? Você, nesse exato momento, colocou numa balança. Você preferiu estar aqui assistindo essa aula porque sua decisão vai te levar a ter habilidades e competências para fazer uma boa prova do Enem. Outros decidiram abandonar o curso e não fazer mais o curso, mesmo estando aqui, os professores aqui, remotamente, dando aula. Então, você tomou uma decisão. E sua decisão vai te levar a colher bons frutos no futuro. Entende isso? Então, para todas as nossas decisões, o bom príncipe deixa bem claro. Vai ter que saber o momento exato, usar as leis e as armas. E tanto para usar as leis quanto para as armas, terão consequências positivas e negativas. E o bom príncipe tem que colocar numa balança o que ele quer para o seu futuro. Ok? Beleza, galera? Perguntas? Tranquilos? Tranquilo, professor. E aí, galera, a gente fecha Maquiavel aqui. Vai faltar 2 tópicos sobre Maquiavel, a moral pública e a moral privada, e o Maquiavel maquiavélico. O que é muito cobrado no Enem, professor, sobre Maquiavel? O fundamento, conceitos de virtude e fortuna já caíram 3 vezes. Olha isso, que massa, já caíram 3 vezes. E o realismo de Maquiavel 2. E o Maquiavel maquiavélico já caiu mais 2. Olha como Maquiavel já foi cobrado no Enem e é constantemente cobrado. Por isso que eu estou dando uma atenção mais que especial nesse autor, tá? Porque, costumeiramente, o que acontece? Maquiavel cai um ano, não cai no outro. Cai num ano, não cai no outro. Na última prova do Enem, não caiu Maquiavel. Então, muito provavelmente, nessa prova deste ano, venha Maquiavel. Quem sabe, eu estou dando aqui para você uma questão de prato cheio. Tá? Quem sabe, por que não? Questão número 47, letra D, de Deus ou Douglas, que ajudou, né? Então, vamos para o sorteio do livro. Como é que vai funcionar o sorteio do livro O Príncipe, de Maquiavel? Tá? Eu vou ler um trecho do livro para você e você vai lá no chat, tá? Deixa eu fechar aqui. Stop share. Você vai lá no chat e você vai chutar a página. Você vai escrever a página. Cada um vai ter direito de chutar a página. Aquele que mais se aproximar ou acertar a página de que eu estou lendo, leva o livro. Tudo bem? Todo mundo entendeu, galera? Calma aí, professor. Quantas páginas o livro, professor? Boa pergunta. Já ia falar isso. O livro tem 206 páginas. Bem, o livro tem 206 páginas. E aí eu vou ler um trecho do livro. E aí eu vou falar, gente, agora é com vocês. Chuta aí a página que vocês acham que faz parte desse trecho do livro. Quem acertar a página ou chegar mais próximo, leva o livro. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim. Ok? Então, vou ler aqui um trecho do livro de Maquiavel, tá? Deixa eu selecionar aqui. Vamos lá. Apesar de um cidadão comum poder se tornar príncipe de 2 formas, nenhuma das quais pode ser atribuída inteiramente à fortuna ou à genialidade. Não me parece correto não falar sobre elas, ainda que de uma delas se possa falar mais amplamente quando analisamos as repúblicas. Estas formas ocorrem quando, ou por maldade, ou por atos perversos, se alguém ascende
ao principado ou quando um cidadão comum torna-se príncipe de sua pátria pelo desejo dos seus concidadãos. E, falando do primeiro método, ele será ilustrado através dos dois exemplos, um antigo e outro atual. E sem falar mais sobre este assunto, acredito que esses dois exemplos serão suficientes para aquele que desejam segui-los. Sinteticamente, Maquiavel está dizendo o seguinte, olha, é tanto possível governar pela fortuna quanto pela genialidade. E eu vou dar exemplos para vocês. Ele vai continuar o texto dando exemplos. Vamos lá, galera. Chuta aí agora. Cada um tem direito a um chute, tá? Chuta aí qual página vocês acham que é esse trecho do livro de Maquiavel. Vamos lá. Pode chutar aí, galera. Acabou, galera? Todo mundo já chutou? Tem 21 alunos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cadê a galera? Vamos lá. Chuta aí, pessoal. Todo mundo chutou? Todo mundo colocou o seu número aí? Que isso, gente? 7, 2? Que número é esse? Vamos lá, lembrando que só pode chutar uma vez, hein? Beleza? Podemos então? Vou fechar então, hein? Quem chutou, chutou. Quem não chutou, não chuta mais. Beleza? Podemos então? Ok, dou-lhe uma, dou-lhe duas, 2,75. Fechamos então, hein? Ninguém mais chuta, hein? Beleza? Então vamos lá. Então, esse trecho que eu li, vamos ver aqui quem é que se acertou ou está mais próximo. Ok? Deixa eu ver aqui. The Oscar go to. Vamos lá. A página que eu li foi a página 69. A pessoa que mais se aproximou foi a Daniela Araújo. Ela chutou a página 65. Tudo bem? Então, Daniela Araújo, parabéns. Você levou o livro O Príncipe. Tudo bem? Ok? Beleza, galera? Claro que eu queria dar um livro para cada um, né? Mas, infelizmente, né, eu não consigo. Bom, Daniele, você me chama no privado para a gente saber como é que eu faço para te entregar os livros, para eu ter o seu endereço, de repente eu posto pelos correios e envio até você. Ou a gente marca de se encontrar em algum lugar, eu te entrego o livro, tudo bem? No mais, galera, todo mundo bem? Todo mundo com alguma dúvida? Beleza? Beleza, professor. A gente fecha a nossa aula por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente continua e fecha Maquiavel e fecha essa concepção de política, que é um tema um pouquinho chato da filosofia, tá? Mas nada que supere o talento de vocês. E não desistam, tá? Vamos reunir virtude e fortuna agora aqui, mais do que nunca, para vocês abraçarem o sucesso em breve. Gente, um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, tá? Tchau, tchau, galera!